Olá pessoal, tudo bem? Conforme prometido, tá? E a pedido de algumas pessoas, hoje eu vou tentar explicar para vocês de uma forma bem resumida como que foi o processo do financiamento, tá? Que tipo de renda que eu tive que comprovar, qual o valor da renda que eu tive que comprovar para o banco, o valor que foi fixada a minha entrada e o valor das prestações que eu pago atualmente. Qual que é a minha intenção com esse vídeo, gente? É mostrar que uma pessoa sozinha, que não tem um salário muito alto, que ela consegue sim, tá? Financiar a própria casa. É claro que dentro de algumas condições aí, com algumas regrinhas, mas não é impossível, gente. Não é o fim do mundo. É bem possível, não é tão difícil assim. Então, se você se interessou por esse assunto, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e vamos lá para a gente poder entender um pouquinho melhor. É o seguinte, antes de começar a explicar sobre o financiamento, eu tenho que explicar algumas outras questões de coisas que aconteceram alguns anos antes, para vocês entenderem algumas das dificuldades que eu tive na hora de financiar, tá? Então a minha história ela começa lá em 2014, quando o Lorenzo nasceu, que foi onde eu decidi que eu precisava ter a minha casa para poder criar o meu filho. Na época, eu morava com os meus pais, tá, gente? Então eu tive todo um apoio, todo um suporte, mas ainda assim eu queria ter o meu cantinho, queria ter o nosso cantinho. Então, em 2014, o Lorenzo nasceu. No meio de 2014, eu descobri que ele tinha um problema, tá? Uma doença genética, que em um outro vídeo eu explico um pouquinho melhor para vocês sobre essa doença. O nome dela é crâniosinostose. Eu acho até importante explicar, porque na época eu tive muita dificuldade de entender como que essa doença agia, saber um pouco mais o que essa doença poderia fazer com meu filho. Mas essa história fica para um outro vídeo, tá? Então, no meio de 2014, a gente descobriu que ele tinha esse problema e na época eu trabalhava como vendedora numa empresa. E foi muito difícil para mim durante alguns meses conciliar o tratamento médico que ele tinha que fazer com o serviço que eu tinha que realizar, porque a gente sabe que vendedor ganha se vender. Então, uma coisa não estava casando com a outra, uma coisa estava atrapalhando a outra. No começo de 2015 foi onde eu optei por entrar em um acordo com a empresa e parar de trabalhar, para ficar cuidando da saúde dele, até ter certeza que ele estava bem, tá? Gente, esse processo ele demorou mais ou menos um ano, tá? Então, de janeiro de 2015 até abril de 2016, que foi quando ele fez a cirurgia para corrigir esse problema, eu praticamente não trabalhei. E todas as contas que eu tinha quando eu parei de trabalhar, elas viraram uma bola de neve. Uma dessas contas que eu tinha era um consignado com a Caixa Econômica. Então, parei de pagar, ele virou uma bola de neve e quando eu resolvi que eu queria, que eu realmente precisava comprar minha casa, quando eu voltei para o mercado de trabalho em junho de 2016, eu tinha essas pendências para resolver, tá? Por isso até que eu tô falando com vocês sobre isso, por quê? Porque é importante vocês entenderem que certas decisões que a gente toma, elas acabam afetando a gente na hora de repente, se a gente quiser fazer um financiamento, quiser conseguir um crédito no banco para alguma outra coisa. Tendo esse problema com a Caixa, principalmente, e as outras empresas para as quais eu devia, quando eu comecei a trabalhar, quando eu voltei a trabalhar em junho de 2016, a minha prioridade número 1 foi resolver essas pendências financeiras, tá? Então, uma por uma as empresas eu entrei em contato, eu procurei para poder regularizar a minha situação. A Caixa Econômica foi uma das empresas que eu paguei fazendo um acordo. Então, eles me deram lá um super desconto no valor total da dívida e eu paguei. Graças a Deus, eu paguei. Porém, isso teve uma consequência depois que daqui a pouquinho eu chego lá para contar para vocês, tá? Mas uma por uma das empresas eu fui pagando, regularizando a situação financeira, até que em 2017, mais ou menos um ano depois, eu tinha conseguido regularizar tudo, consegui pagar todo mundo, tava com meu nome limpinho, bonitinho, porém o meu score tava lá embaixo, né? Perfeitamente compreensível, mas
eu tinha essa questão que eu também precisava resolver. Então, o que que eu fiz? Eu tentei conseguir alguns, né, meios de crédito, alguns cartões de crédito para poder movimentar. Essa dica eu peguei através de alguns tutoriais, alguns vídeos do YouTube, tá? Um vídeo que eu assisti bastante foi o do Dr. Grana, que ele explica isso assim, gente, de uma maneira que não tem como não entender, sabe? Para evitar que a gente caia em qualquer tipo de golpe desse povo que promete aumentar o score de um dia para o outro. Isso não existe. Com esses vídeos do Dr. Grana eu aprendi muita coisa sobre crédito, né? Sobre como que o banco fornece crédito para as pessoas. Então, para você que pensa em financiar e tem algum problema financeiro, eu aconselho que vocês assistam também, que é bem legal o conteúdo, tá? Mas voltando, quando eu resolvi financiar, eu descobri que esse meu acordo que eu tinha feito com a Caixa Econômica tornaria inviável que eu conseguisse um financiamento através deles. A Caixa tem um sistema, né, que eles chamam de Conres. Os gerentes, os funcionários, eles juram que isso não existe, tá, gente? Mas isso existe sim. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão descobrir bastante coisa. Então, meu nome foi parar nesse Conres e eu sabia que ali na Caixa, para mim, não tinha jeito, não tinha o que fazer. Então, eu tive que optar pelo segundo banco que trabalhava com Minha Casa Minha Vida, que no caso era o Banco do Brasil. Eu tinha tido uma conta salário no Banco do Brasil há muitos anos atrás, então eu tive que reativar essa conta, transformar ela numa conta corrente e movimentar. Pedi a portabilidade para o Banco do Brasil, né, do banco onde eu recebia meu salário na época, pedi a portabilidade para o Banco do Brasil, comecei a receber o salário pelo Banco do Brasil e movimentar a conta do Banco do Brasil até que eles me mandaram um cartão de crédito. Então ali eu percebi que eu já tinha ali um pouquinho de crédito com o banco e que quando chegasse o momento de eu fazer o meu financiamento, eu poderia utilizar o Banco do Brasil como o banco para financiar, tá? De 2017, quando eu finalizei as dívidas que eu tinha, qual que foi a minha segunda prioridade? Começar a juntar o dinheiro. Porque todas as simulações que eu fiz, o site da Caixa, ele tem uma parte bem interessante que é a parte da habitação, onde você consegue fazer várias simulações, né? De repente, se você tem algum imóvel já em mente, você consegue simular ali o valor desse imóvel, com o tanto que você recebe de salário, para ter uma noção mais ou menos de entrada, prestação, tá? Então, eu comecei a fazer várias simulações com vários valores de imóvel para ter uma noção do quanto que eu ia ter que juntar. E era bastante. Então, comecei a juntar dinheiro. Tudo de dinheiro que eu pegava, né? Depois que eu pagava todas as contas que eu tinha, né? Porque eu morava com os meus pais, mas eu tinha um custo dentro da casa dos meus pais. Porque não é justo, né? Não tava ali de hóspede. Então, eu morava com os meus pais, eu tinha esse custo mensal na casa deles e ainda tinha o custo com o Lorenzo. Escola, transporte, comida, então roupa, né, vestuário, tudo isso era o meu custo mensal, os meus gastos mensais. Mas o que sobrava depois que eu pagava tudo, ia para uma conta poupança. E assim foi indo, com férias, 13º, todo o dinheiro que eu pegava, ele ia para essa conta poupança, para eu poder juntar, para quando chegasse o momento, encontrasse ali o imóvel dos meus sonhos, poder dar essa entrada, tá? Em 2018, no finalzinho de 2018 mais ou menos, começaram a construir um empreendimento próximo das informações, tá? Então eu tive que vir aqui várias vezes, descobrir o nome da construtora que ia construir aqui, tentar conversar com alguém para ver se eu conseguia descobrir, né, ter mais informações sobre o valor, quanto que ia custar, como que ia funcionar a questão da entrada, e acabei descobrindo, tá, gente? O valor seria a partir de R$ 133 mil, e a entrada eles não iriam parcelar, né? Não é igual quando você compra um apartamento na planta que você parcela ali a entrada em até 36 vezes, por exemplo. Eles não iriam fazer isso, por quê? Porque a construtora era nova no estado, era o primeiro empreendimento que eles iam construir aqui em São Paulo. E nesses casos, o banco ele só libera o financiamento para as pessoas depois que o imóvel está pronto. Então, quando o imóvel finalmente ficasse pronto, eu teria que ter esse valor todo de entrada em mãos. Mas, pelo menos, eu já sabia o valor do empreendimento, que era de 133 mil, e o meu salário na época que girava em torno de R$ 1.800, R$ 1.900.
tá? Então, com essas duas informações, eu já consegui fazer a simulação no site da Caixa e no site do Banco do Brasil para descobrir quanto que eu ia ter que dar de entrada e qual o valor de parcela que eu ia ter que pagar, tá? Eu já tinha um bom dinheiro que eu tinha juntado durante esse período, mas eu descobri que ainda faltava um bom tanto. Como o empreendimento estava no começo, eu ainda tinha aí um bom tempo até poder juntar mais essa graninha para quando chegar o momento estar com tudo em ordem. E foi exatamente isso que aconteceu. No final de 2019, quando o empreendimento finalmente ficou pronto, porque, gente, assim, eu achei bem incrível, né, para não dizer outra coisa, que eles tenham conseguido construir em praticamente um ano. E assim, tudo bonitinho, tudo direitinho, foi tudo construído em um ano. São 5 torres, tá? São 5 blocos que eles construíram em mais ou menos um ano e alguns meses, mas resumindo assim, foi um ano, acho que 1 ano e 2, 3 meses, mas foi bem rápido. No final de 2019, acabou coincidindo, tá, gente? De eu sair da empresa onde eu trabalhava, ser mandada embora e ser convocada para um concurso público que eu tinha prestado lá em 2015. Então, o que aconteceu? O acerto que eu recebi dessa empresa já foi para minha poupança também, acerto FGTS, porque inteirou o valor que eu ia precisar. Para vocês terem uma noção, a minha entrada ela ficou em R$ 12.400, tá? Com uma renda comprovada de R$ 1.814, que foi o Olerite que eu usei para mandar para o banco, para poder aprovar o financiamento. E a minha prestação, ela ficou em R$ 635. Só que o que é importante explicar? Esses valores, eles são compostos por vários fatores. A cidade onde você mora, o valor do empreendimento, o valor do apartamento, da casa que você quer comprar e, no meu caso, se você tem dependente ou não. No meu caso, na época, eu tinha um dependente que era o Lorenzo, tá? Como eu expliquei anteriormente, eu não poderia fazer esse financiamento pela Caixa Econômica, por conta daquela pendência financeira que eu tive com eles no passado, porém eu pude fazer o financiamento pelo Banco do Brasil, porque é um banco também do governo, assim como a Caixa, que também trabalhava com Minha Casa Minha Vida. Hoje, gente, o Minha Casa Minha Vida ele não existe mais. Existe, acho que é Casa Verde Amarela, alguma coisa nesse sentido. Então, eu não vou saber explicar para vocês como que funciona, tá? Mas, na época, eu consegui o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1,5, que é aquela faixa para quem ganha entre 1.200 até 3.000 reais, 3 ou 4 mil reais, tá? Comprovei a renda, mandei o meu Olerite lá pro banco, procurei um correspondente do Banco do Brasil primeiramente, porque isso não tem como ser feito na agência. Procurei um correspondente do Banco do Brasil, entreguei para ele todos os meus documentos pessoais, certidão de nascimento do meu filho, o Olerite que eles pediram, os documentos aqui do apartamento, tudo direitinho, conforme eles solicitaram. Entreguei tudo isso na mão do correspondente e baixei o aplicativo do Banco do Brasil no meu celular, que foi por onde eu acompanhei a análise bancária, a vistoria do engenheiro e, finalmente, o dia que eles me convocaram, me chamaram, né, para ir até o banco assinar o contrato de compra, tá? Assinado o contrato de compra, naquelas condições que eu falei, com uma entrada de 12 mil e uns quebrado, com uma prestação de R$ 635, vem a parte do cartório. São alguns o contrato, né? Você tem que levar no cartório, fazer uma série de coisas lá no cartório. Não vou saber dizer para vocês também com exatidão o que é, eu só sei que ficou em torno de uns R$ 3.000, tá, gente? Finalizada a parte do cartório, chegou finalmente o grande dia em que eu vim aqui no apartamento fazer a vistoria e pegar a tão sonhada. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi um dos dias, assim, que eu não tenho palavras para explicar para vocês como foi importante esse dia, tá com a minha chave ali na mão, balançando e saber que finalmente era meu. Tentei ser bem rápida, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu pulei, que eu esqueci, que eu deixei de falar, pode deixar nos comentários que eu vou explicando, vou respondendo sem problema nenhum, tá, pessoal? Espero que com essas informações eu tenha ajudado algumas pessoas que têm dúvida em relação ao financiamento, outras pessoas que têm dúvida em relação aos valores que a gente paga, o que a gente paga,
como a gente paga. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês aí um pouquinho e, principalmente, mostrar para vocês que eu sozinha com um salário, gente, que não é muito alto, tá? Porque até então tudo que eu sabia sobre financiamento é que se você não tinha um salário muito alto, você tinha que compor renda com uma outra pessoa. Então, mostro para vocês que com um salário que não era tão alto assim, com um apartamento também com um valor bem bacana, eu consegui financiar isso sozinha, tá? Comprovando renda na época, no caso, na empresa que eu trabalhava e graças a Deus deu tudo certo. Gente, mais uma vez vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o seu like nesse vídeo se vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal, o link tá aqui em cima, tá? E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Para quem não viu ainda, gente, aqui ó, vou deixar o link do vídeo pelo tour, com o tour do apartamento. Apartamento de 48 metros quadrados, né? 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Esse daqui é o vídeo, o link do vídeo para vocês entrarem lá, dar uma olhadinha e verem que realmente tudo valeu a pena, tá? Espero poder ajudar e espero contar com vocês aí para assistir os próximos vídeos do canal. Tchau, tchau e um beijão!